Com relação ao motor, eu coloquei um motor de 5 HP, alta rotação, trifásico, tá? Para você ter uma ideia, esse motor comprado novo, o melhor preço que eu achei foi R$ 1.600 e poucos reais, quase 1.700. Eu comprei esse recondicionado por R$ 630, tá? Uma economia de R$ 1.000 pelo menos. Um motor recondicionado por uma empresa responsável é um motor praticamente zero. A única coisa que eles reaproveitam é alguma coisa de eixo, rolamento, se tiver tudo certo, e pintam a estrutura, trocam todo os fios de cobre da parte interna, os ímãs e etc. E fica praticamente um motor novo por R$ 1.000 a menos, tá? Usei esse motor. Um outro dispositivo que vem faltando sempre também nas Politriz, que são industriais, é o sistema de esticador, né, e alinhamento do motor. Você acaba tendo que usar alavancas, puxando o eixo lá da frente, puxando o motor para trás. E se tiver sozinho para fazer isso, é uma missão quase impossível. É um saco de fazer, dá dor de cabeça e invariavelmente não fica bem alinhado e bem esticado, tá? Nesse sistema aqui, o motor ele não fica ancorado na base da Politriz, no chassi da Politriz. Ele fica ancorado numa chapa de 1020, que fica, essa sim parafusada aqui, mas o motor fica preso somente nessa chapa. E aqui, ó, eu tenho um sistema de esticador com porca e contra-porca que fica preso na porca que prende o motor à chapa, tá? É um sistema genial, simples de tudo e que dá bastante tranquilidade, especialmente para você fazer sozinho. Então o que eu preciso fazer? Eu solto esse parafuso, tá? Solto esse parafuso, não preciso tirar a porca, só soltar para que o motor corra nesses trilhos, tá? Solto esse parafuso e o parafuso de lá. A partir daí, o motor está móvel, tá? Dá para notar aqui, ó, os parafusos que prendem os trilhos à base do motor, à base da máquina, tá? Então, esse parafuso prende esse trilho à base e esse parafuso prende o motor ao trilho, tá? A partir de então, é só regular nos esticadores que ficam presos aqui a esse parafuso, tá? Esse esticador aqui, normalmente eu tenho que fazer força para puxar e como a tendência do motor é fazer isso, esse esticador eu tenho que fazer força para empurrar. Obviamente eu faço tudo isso regulando, usando sempre a régua ali para ver se está tudo aferido, tá? E aí as correias ficam devidamente esticadas e firmes, tá? É um sistema bem simples e bem bacana. Continuando ainda na Policorte, quanta coisa dá para otimizar, né? O liga e desliga antigo ficava preso na base da máquina, fica mais baixo, fica mais confinado para você ter acesso lá. Então, o Luiz e o Cabelo fizeram um suporte, parafusaram o suporte à estrutura da máquina, tá? E elevaram a caixa do liga e desliga de forma que o acesso com a mão aqui, especialmente numa situação emergencial, é muito mais facilitado, tá? Fica acima, tá? Então eu posso até deixar a mão apoiada aqui sobre a capa protetora e operar com tranquilidade, o acesso muito fácil, tá? Importante também, lembrando que o cuteleiro está sempre cortando metais quentes, quase sempre, né? Que a parte da fiação sai por baixo e não fica exposta nem às correias e nem ao disco, tá? Então a fiação sai por aqui, vem aqui pelo meio das pernas do motor, tá? Tá aqui as pernas do motor, vem pelo meio, tá? É importante que nada de fiação esteja nessa lateral e nem nessa lateral da máquina, vou explicar o porquê.
sai por aqui, já está aqui a ligação no motor, tá? E aqui eu passei um arame, dá para ver lá um arame prendendo para que não corra, para que eu não tropece e não arranque o chicote do motor, cause um curto-circuito, desative minha máquina e etc, tá? Ela sai por aqui. Vou explicar com relação ao caminho que os fios têm que correr. É importante que na policorte nenhum fio fique nessa região e nem nessa região. Se tiver fio pelo chão, a possibilidade de um curto-circuito, um acidente é muito grande. Imagine o seguinte, eu estou cortando aqui esse vergalhão que está aí a 900 graus, está incandescente, tá? Aí eu corto uma parte por lá, ele vai cair e se depositar sobre um fio que esteja eventualmente eletrificado e sobre o chão, tá? Claro que ele vai derreter a capa de plástico aqui do fio e vai gerar um curto-circuito e pode inclusive incendiar a sua casa, a sua oficina, tá? Então, o fio sai do motor e passa por dentro da estrutura da máquina e sai aqui ao lado direito, porque o pedal onde eu gosto de apoiar o pé fica do lado esquerdo. Então eu não piso no fio e eu minimizo bastante a possibilidade de que caia uma peça de ferro, de aço incandescente sobre o fio, gere um curto-circuito ou um incêndio. Do lado de cá, também funciona da mesma forma, tá? Às vezes você está cortando, a peça escapa aqui da morsa e cai para o lado de cá, tá? Justamente por isso, na base, onde eu tenho os fios enrolados, eu coloquei essa proteção de ferro aqui soldada, tá? Eu tenho ela soldada aqui e tenho ela também soldada do lado de cá. Justamente por quê? Se acontecer de uma peça quente cair, apoiar aqui ou apoiar aqui, não vai tocar os fios da máquina de solda que estão embaixo, tá? E vai evitar um acidente que pode ser muito grave e destruir todo o seu patrimônio aí, ou colocar em risco a sua integridade física, tá? Então, importante essas proteções. A minha máquina de solda, eu tenho 3 metros ou 3,5 metros de cada cabo. Porque às vezes você pode ter que fazer uma manutenção na sua casa ou mesmo na oficina em alguma coisa que está suspensa alta e vai ter que levantar a máquina de solda, vai dar bastante trabalho. Então eu tenho 3 metros, tanto do fio que vai aterrado aqui na parte metálica, quanto 3 metros no fio que vai o alicate, onde é preso o eletrodo, tá? Aqui uma coisa interessante, ó, eu tenho aqui o disjuntor de liga e desliga, tá? E aqui sobre o disjuntor eu coloquei um telhado. Um telhadinho, por quê? Porque antes, o lugar que eu mais soldo é aqui. E aqui caem pedaços incandescentes e caía sobre o disjuntor. E chegou inclusive a queimar, estragar um dos meus disjuntores. Eu tive que substituir. Ele está parafusado aqui num suporte, né, preso à máquina, né, a estrutura aqui do carrinho, tá? E fica seguro com esse pequeno telhadinho que evita que caia faíscas aqui, cause um curto-circuito ou estrague meu disjuntor, como já aconteceu no passado, tá? Todas as saídas de fios são presos, tá? Como é um fio muito grosso, é um fio potente, eu gosto de prender com arame, tá? Pode ser usado também o enforca-gato, mas eu prefiro fazer com arame porque ele é mais forte. O enforca-gato dificilmente vai conter se você der uma trupicada aí, né? Tropeçar e arrancar um fio desse, tá? Então, para evitar acidente, todas as posições dos meus fios que estão na estrutura do carrinho estão presos, tá? Com o arame. Por que eu prendo? Tá? Esse é o fio que sai da máquina, sai dali da traseira da máquina e vem aqui
para o disjuntor de liga e desliga. Eu prendo por quê? Porque esse fio ele não tem por que sair daqui, ele nunca vai ser movimentado, tá? Então eu prendo embaixo justamente para que esse fio não se levante e evite de cair um ferro incandescente aqui e gerar um incêndio ou um curto-circuito.